Lei Orgânica de Cruz Alta, parte final. Capítulo 5. Dos servidores municipais. Seção I. Das disposições gerais. Artigo 119. A administração pública direta e indireta obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, o seguinte. E os cargos, empregos e funções públicas criados por lei em número e com atribuições e remuneração certas, são acessíveis aos brasileiros natos ou naturalizados que preencham os requisitos estabelecidos em lei. E a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação de exoneração. E o prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogáveis, a juízo da administração uma vez por igual período. E durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público será convocado com prioridade, sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira, desde que na mesma área. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidas, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. A lei reservará percentual dos cargos e empregos para as pessoas portadoras de deficiência, definindo os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, condicionada à nomeação mediante prova de habilitação, e a revisão geral de vencimentos dos servidores públicos, nos mesmos índices, far-se-á sempre na mesma data. A lei assegurará aos servidores isonomia de vencimentos para cargos de atribuições ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores do Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público municipal não são computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. A de 2 cargos de professor. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. A de 2 cargos privativos de médico. A proibição de acumular, estender-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público municipal. Nenhum será designado para funções não constantes das atribuições do cargo que ocupa, a não ser em substituição e, se acumulada, com gratificação de lei, sob pena de responsabilidade da autoridade administrativa que assim determinou. Primeiro, a não observância do controle dos itens I e desta seção implicará na nulidade do ato e na punição da autoridade responsável na forma prevista em lei. Segundo, os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento do erário público, na forma e na gradação prevista na legislação federal, sem prejuízo da ação penal cabível. Terceiro, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos municipais, responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa. Seção II. Dos servidores públicos municipais. Artigo 120. Lei complementar estabelecerá o regime jurídico único dos servidores municipais, da conformidade com princípios da Constituição Federal e desta lei orgânica. Artigo 121. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, na forma da lei federal. Artigo 122. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Artigo 123. Nenhum servidor será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Parágrafo único. É assegurado aos sindicatos e associações de classe da administração direta e indireta: a. Participar das decisões de interesse da categoria. b. Descontar em folha de pagamento as mensalidades de seus associados e demais parcelas a favor da entidade, desde que aprovado em Assembleia Geral. Artigo 124. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude do concurso. Artigo 125. O servidor público municipal estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa e cuja decisão seja-lhe desfavorável. Parágrafo único. Invalidada, por sentença, a demissão, o servidor será reintegrado e quem lhe ocupava o cargo, exonerado sem direito à indenização ou, se detinha outro cargo, a esse reconduzido. Artigo 126. Ficará em disponibilidade com remuneração integral, o servidor estável, cujo cargo for declarado extinto ou desnecessário, por lei, podendo ser aproveitado em cargo compatível a critério da administração. Artigo 127. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes normas. E tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, sem direito à remuneração. E investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
E investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. E v em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos gerais, exceto para promoção por merecimento. V para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 128 fica fixado, como limite máximo de remuneração, dos servidores públicos municipais, os valores percebidos em espécie, pelo prefeito, de acordo com o referido no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Artigo 129 o servidor será aposentado. E por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, proporcionais nos demais casos, e compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, e voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço, se homem, aos 25, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Primeiro, tempo de serviço público federal, estadual em autarquias, fundações, empresas de economia mista ou de outros municípios, será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade, bem como para avanços trienais e adicionais por tempo de serviço. Segundo, os proventos de aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens, posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma de lei. Artigo 130 O benefício da pensão por morte corresponderá aos vencimentos ou proventos integrais do servidor falecido. Tal benefício jamais será menor que o salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. O direito estabelecido no artigo anterior é extensivo às pensões já concedidas, inclusive, antes da promulgação desta lei. Segundo, o município poderá instituir regime previdenciário próprio ou vincular-se a regime previdenciário federal ou estadual. Artigo 131 Decorridos 30 dias da data em que tiver sido protocolado o pedido de aposentadoria, o servidor público será considerado em licença especial, podendo afastar-se do serviço, salvo se antes tiver sido cientificado do indeferimento do mesmo, tendo direito, durante esse período, à totalidade da remuneração, computando-se o tempo como efetivo exercício, para todos os efeitos legais. Artigo 132 Declarada a inconstitucionalidade. Primeiro, aplica-se aos servidores municipais os direitos seguintes. E salário mínimo, fixado em lei federal, com reajustes periódicos. E irredutibilidade de vencimentos nos termos do inciso XV, do artigo 37 da Constituição Federal. E 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria que será pago, em uma só parcela, até o dia 20 de dezembro de cada ano. E V remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. V salário família para seus dependentes. V declarada a inconstitucionalidade. Vi repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. VII remuneração dos serviços extraordinários acrescidos, no mínimo, em 50%, do normal, e X gozo de férias anuais, remuneradas antecipadamente, com 1/3 a mais que o salário normal. X a remuneração mensal dos servidores públicos será paga até, no máximo, o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Parágrafo único. Em caso de atraso, os salários serão corrigidos conforme os índices oficiais de inflação. X licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias, X e licença à paternidade, nos termos da lei. X e redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, X e V adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. XV proibição de diferenças de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. XVI salário mínimo profissional para ocupantes de cargos técnicos de curso superior e grau médio, que estejam no desempenho de atividade na administração pública. Artigo 133 são assegurados ainda aos servidores públicos municipais, IA declarada a inconstitucionalidade. IB declarada a inconstitucionalidade. Parágrafo único. Para efeitos de avanço trienais adicionais, que tratam os incisos anteriores, serão computados todo e qualquer tempo de serviço prestado ao município, contínua e intercaladamente.
e licença-prêmio de 3 meses por quinquênio de serviço público ininterrupto, que, se não gozada, poderá ser computada em dobro como tempo de serviço. E v. Declarada a inconstitucionalidade. V. O município assegurará a seus servidores, na forma da lei, a conclusão de cursos afins com a função desempenhada, em que estejam inscritos ou que venham a se inscrever, desde que possa haver compensação com a prestação do serviço público. V. Quando adotante, os direitos que assistem ao pai e à mãe natural, na forma regulada em lei. V. Declarada a inconstitucionalidade. Artigo 134. O servidor público municipal, eleito vereador, não poderá ser transferido, removido de seu local de trabalho, colocado em disponibilidade, ou demitido de seu cargo, desde o registro de sua candidatura até um ano após o término do mandato eletivo, salvo se for através de inquérito administrativo, ou por sentença judicial. Artigo 135. É vedada, aos servidores municipais, atividade político-partidária nas horas e locais de trabalho. Artigo 136. A lei que dispuser sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal estabelecerá os seus direitos, deveres, responsabilidades e penalidades, bem como os procedimentos administrativos à apuração de atos de improbidade. Artigo 137. É vedada a participação dos servidores no produto de arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa. Capítulo 6. Dos Conselhos Municipais. Artigo 138. Os Conselhos Municipais são órgãos de cooperação governamental, que têm por finalidade auxiliar a administração na orientação, planejamento, fiscalização e julgamento de matéria de sua competência. Artigo 139. A lei especificará as atribuições de cada conselho, sua organização, composição, funcionamento, forma de nomeação do titular e do suplente e prazo de duração do mandato. Artigo 140. Os conselhos municipais serão compostos por um número ímpar de membros, observando, quando for o caso, a representatividade da administração, das entidades públicas, associativas, classistas e dos contribuintes, sendo que as entidades privadas indicarão seus representantes. Título II. Da Ordem Econômica. Capítulo 1. Política de Desenvolvimento Municipal. Artigo 141. O município organizará a ordem econômica em conformidade com os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, conciliando a liberdade de iniciativa com os interesses da coletividade, os quais merecerão tratamento prioritário. Artigo 142. Incumbe às poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Artigo 143. O município, na forma definida em lei, dispensará às microempresas e às empresas de pequeno porte, incluídas as pequenas associações e cooperativas de trabalhadores rurais ou urbanas, tratamento jurídico e tributário diferenciados, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias ou pela eliminação e redução de tributos. Artigo 144. O município promoverá a criação de um Fundo de Desenvolvimento Industrial, FDI. Artigo 145. O município poderá promover a desapropriação de imóvel por necessidade, utilidade pública ou para atender interesse social. Artigo 146. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Primeiro, o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de extensão urbana. Segundo, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenamento da cidade, expressas no plano diretor. Terceiro, as desapropriações de imóveis urbanos feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Artigo 147. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Primeiro, o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Segundo, esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Terceiro, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Artigo 148. Declarada a inconstitucionalidade. Artigo 149. Incumbe, também, ao município a construção de moradias populares e a dotação de condições habitacionais e saneamento básico, utilizando recursos orçamentários próprios e oriundos de financiamento. Parágrafo único. O atendimento da demanda social por moradias populares poderá se realizar tanto através de transferência do direito de propriedade, quanto da cessão do direito do uso da moradia construída. Artigo 150. A execução da política habitacional será realizada por um órgão responsável do município, conforme dispuser a lei, devendo: a. Elaborar um programa de construção de moradias populares e saneamento básico. B. Apoio à construção de moradias populares realizadas pelos próprios interessados, sob regime de mutirão, por cooperativas habitacionais e outras formas alternativas. C. Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisa de materiais e sistemas de construção alternativas e de padronização de componentes, visando garantir a qualidade e o barateamento da obra. Capítulo 3. Das obras e serviços públicos.
Artigo 151. É responsabilidade do município, mediante licitação e de conformidade com os interesses e as necessidades da população, prestar serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, bem como realizar obras públicas. Artigo 152. Nenhuma obra pública, salvo os casos de extrema urgência, devidamente justificados, será realizada sem que conste e o respectivo projeto, e o orçamento de seu custo, e a indicação dos recursos financeiros para o atendimento das respectivas despesas, e vê a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade para o interesse público, vê os prazos para o seu início e término. Artigo 153. A concessão ou permissão de serviço público somente será efetivada com autorização da Câmara Municipal e mediante contrato, precedido de licitação. Primeiro serão nulas de pleno direito as concessões e as permissões, bem como qualquer autorização para a exploração de serviço público, feitas em desacordo com o estabelecido neste artigo. Segundo, os serviços concedidos ou permitidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e à fiscalização da administração municipal. A. Declarada inconstitucionalidade. B. Declarada inconstitucionalidade. C. As empresas de transporte coletivo urbano estarão sob controle e fiscalização da Prefeitura, Câmara de Vereadores. Artigo 154. As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por ano, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando sobre planos de expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho. Artigo 155. Nos contratos de concessão ou permissão de serviços públicos serão estabelecidos, e os direitos dos usuários, inclusive a hipótese de gratuidade, e as regras para a remuneração do capital e para garantir o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, e as normas que possam provar eficiência ao atendimento do interesse público, bem como permitir a fiscalização pelo município, de modo a manter o serviço contínuo, adequado e acessível. E vê as regras para orientar a revisão periódica das bases de cálculo dos custos operacionais e da remuneração do capital, ainda que estipulada em contrato anterior. Vê a remuneração dos serviços prestados aos usuários diretos, assim como a possibilidade de cobertura dos custos por cobrança a outros agentes beneficiados pela existência dos serviços. Via as condições de prorrogação, caducidade, rescisão e reversão das concessão ou permissão. Parágrafo único. Na concessão ou na permissão de serviços, o município reprimirá qualquer forma de abuso do poder econômico, principalmente as que visem a dominação do mercado, a exploração monopolística e aumento abusivo de lucros. Artigo 156. O município poderá revogar a concessão ou a permissão dos serviços que forem executados em desconformidade com o contrato ou ato pertinente, bem como daqueles que se revelarem manifestamente insatisfatórios para o atendimento dos usuários. Parágrafo único. É passível de intervenção do poder público o descumprimento das normas contratuais ou atos que transgridam o caput do artigo anterior. Artigo 157. As tarifas de serviços públicos prestados diretamente pelo município ou por órgãos de sua administração descentralizada serão fixadas pelo prefeito, cabendo à Câmara Municipal definir os que serão remunerados pelo custo, acima ou abaixo dele, tendo em vista seu interesse econômico e social. Parágrafo único. Os custos dos servidores públicos de natureza industrial serão compostos das despesas operacionais, manutenção e reposição de equipamentos, bem como de previsões para sua expansão. Artigo 158. O município poderá consorciar-se com outros municípios para a realização de obras ou prestação de serviços públicos de interesse comum. Parágrafo único. O município deverá propiciar meios para a criação, nos consórcios, do órgão consultivo constituído por cidadãos não pertencentes ao serviço público municipal. Artigo 159. Ao município é facultado conveniar, com a União ou com o Estado, a prestação de serviços públicos de sua competência privativa, quando lhe faltarem recursos técnicos ou financeiros para a execução dos serviços em padrões adequados, ou quando houver interesse mútuo para a celebração do convênio. Parágrafo único. Na celebração de convênios de que trata este artigo deverá o município, e propor planos de expansão dos servidores públicos, e realizar avaliação periódica de prestação dos serviços. Artigo 160. A criação, pelo município, de entidade de administração indireta para a execução de obras ou prestação de serviços públicos só será permitida, caso a entidade possa assegurar sua autossustentação financeira. Artigo 161. Os órgãos colegiados das entidades de administração indireta do município terão a participação obrigatória de um representante de seus servidores, eleito por esses mediante voto direto e secreto, conforme regulamentação por ato do prefeito municipal. Capítulo 4 do Turismo. Artigo 162. O município promoverá e incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento socioeconômico e como instrumento de integração humana. Primeiro, a lei municipal estabelecerá uma política de turismo para o município e definirá diretrizes a serem observadas nas ações públicas e privadas pertinentes. Segundo, a prefeitura incentivará o turismo local, através de e conservação de pontos turísticos de destaque, e realização de festivais e outros eventos de natureza cultural, artística ou esportiva, e promoções que objetivem o estímulo e a consagração de talentos locais. Capítulo 5. Da defesa dos consumidores. Artigo 163. Caberá ao município, valendo-se de suas atribuições, empenhar-se na defesa dos direitos dos consumidores, evitando a ação de especuladores, de monopólios e de tantos quantos pretendam dominar o mercado.
Parágrafo único. O município exercitará seu poder de polícia, com consonância com órgãos federais e estaduais, evitando campanhas persuasivas, nocivas e contrárias ao direito do consumidor. Capítulo 6 da Habitação. Artigo 164. O município de Cruz Alta instituirá política municipal de habitação, com a participação articulada e integrada entre o poder público e as comunidades organizadas, bem como criando mecanismos institucionais e financeiros à sua execução. Artigo 165. A distribuição de recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades sociais, nos termos da política municipal de habitação, devendo constar no plano plurianual e no orçamento do município recursos específicos para programas de habitação de interesse social. Artigo 166. Para a concretização da política municipal de habitação poderá o município, na forma que a lei dispuser, conveniar com a União e o Estado, visando maior amplitude de recursos para a finalidade, bem como menor prazo para a execução do plano. Artigo 167. Em primeiro grau, deverão ser beneficiadas as camadas mais carentes da comunidade, constituídas de famílias com maior número de dependentes e que ainda não disponham de moradia própria e cujo poder aquisitivo seja menor do que 3 salários mínimos. Artigo 168. A lei disporá das formalidades necessárias para a inscrição e tudo mais que diga respeito à política municipal de habitação. Artigo 169. O município criará o plano de habitação para os servidores do município. Capítulo 5. Da Política Agrícola e Fundiária LLL. Artigo 170. O município, nos termos da lei, prestará assistência aos trabalhadores rurais, aos pequenos agricultores e às suas organizações. Artigo 171. O município poderá implementar projetos de cinturão verde para a produção de alimentos, bem como estimular as formas alternativas de venda do produto agrícola diretamente aos consumidores urbanos, prioritariamente a população dos bairros. Artigo 172. Nos limites de sua competência, o município estabelecerá sua política agrícola e agropecuária, fixada a partir de planos plurianuais de desenvolvimento aprovados pela Câmara Municipal. Artigo 173. Na execução da política agrária, o município priorizará seu apoio às formas cooperativas, associativas e comunitárias, especialmente de pequenos e médios produtores. Artigo 174. O município incentivará os programas de arborização de praças, parques, hortos e vias públicas, bem como projetos de pomicultura orientados pela Secretaria Municipal de Agricultura. Artigo 175. O município, como incentivo ao desenvolvimento agrícola, priorizará a conservação e a ampliação da rede de estradas vicinais, da eletrificação e telefonia rurais. Título IV. Da Ordem Social. Capítulo 1. Disposição Geral. Artigo 176. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo, o bem-estar e a justiça social. Capítulo 2. Da Seguridade Social. Artigo 177. A proposta da Seguridade Social elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada, a cada área, a gestão de seus recursos. Parágrafo único. As prioridades e disponibilidades orçamentárias serão determinadas no plano plurianual. Capítulo 3. Da Assistência Social. Artigo 178. O município prestará assistência social a quem dela necessitar, visando aos seguintes objetivos: e proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. E amparo aos carentes e desassistidos. E promoção de integração ao mercado de trabalho. E habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua integração à vida social comunitária. Capítulo 4 da Família. Artigo 179. O município desenvolverá programas de assistência social à família, dispensando atenção especial à união estável entre o homem e a mulher, entidade familiar, bem como proteção à maternidade, à infância, ao adolescente, ao deficiente físico e sensorial de qualquer idade, e ao idoso, devendo para conseguir este fim, inclusive firmar convênios, até com entidades particulares, assistenciais ou não. Parágrafo único. Além dos programas mencionados no caput, e da mesma forma, o município desenvolverá programa de planejamento familiar. Artigo 180. A coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos programas referidos no artigo anterior caberão à Secretaria de Assistência Social do município, com a participação dos conselhos comunitários. Parágrafo único. A organização, composição, funcionamento, finalidades e atribuições desses conselhos serão disciplinadas em lei, neles assegurando a participação de outras entidades representativas da comunidade, legalmente constituídas e reconhecidas pelo poder público. Capítulo 5. Da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção I. Da Educação. Artigo 181. A educação, direito de todos e dever do Estado, do município e da família, baseada na justiça social, na democracia e no respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente e aos valores culturais, formais e informais, visa ao desenvolvimento do educando como pessoa e a sua qualificação para o exercício da cidadania e do trabalho. Artigo 182. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: e igualdade de condições para acesso e permanência na escola. E liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
e pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, e v. gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. V. valorização dos profissionais do ensino. V. gestão democrática do ensino público. V. garantia de padrão de qualidade. Artigo 183. O município, em colaboração com o Estado, complementará o ensino público com programas permanentes e gratuitos de material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde e de atividades culturais e esportivas. Artigo 184. Os programas de que trata o artigo anterior serão mantidos, nas escolas, com recursos financeiros específicos que não os destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino e serão desenvolvidos com recursos humanos dos respectivos órgãos da administração pública. Artigo 185. É dever do município em colaboração com o Estado e garantir o ensino fundamental, público, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. E promover a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, e manter cursos profissionalizantes, abertos à comunidade em geral. E v. proporcionar atendimento educacional especial aos portadores de deficiência e superdotados. Artigo 186. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Primeiro, o não oferecimento do ensino obrigatório gratuito, pelo poder público, ou a sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Segundo, compete ao município, articulado com o Estado, recensear os educandos para o ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada anualmente. Terceiro, transcorridos 10 dias úteis do pedido de vaga, incorrerá em responsabilidade administrativa a autoridade municipal competente que não garantir, ao interessado devidamente habilitado, o acesso à escola fundamental. Artigo 187. Os recursos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, desde que e comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros na educação. E assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo único. A destinação de verbas públicas, para as escolas comunitárias confessionais e filantrópicas só poderá ocorrer quando a oferta de vagas na rede pública, gratuita e municipal for insuficiente para atender a demanda e quando o ensino oferecido for de qualidade, propiciando as condições adequadas para a formação do aluno e exercício do magistério. Artigo 188. O município aplicará, no exercício financeiro, no mínimo 25%, 25%, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente das transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Parágrafo único. É vedada às escolas públicas a cobrança de taxas ou contribuições a qualquer título. Artigo 189. Declarada a inconstitucionalidade. Artigo 190. Anualmente, o prefeito publicará o relatório da execução financeira das despesas em educação, por fonte de recursos, discriminando os gastos mensais. Parágrafo único. A autoridade competente será responsabilizada pelo não cumprimento do disposto nesse artigo. Artigo 191. O município organizará o seu sistema de ensino em regime de colaboração com os sistemas federal e estadual. Artigo 192. A lei estabelecerá o Plano Municipal de Educação Plurianual, em consonância com os planos nacional e estadual de educação, visando a erradicação do analfabetismo e universalização do atendimento escolar e melhoria da qualidade de ensino e v. formação para o trabalho. V. promoção humanística, científica e tecnológica. Parágrafo único. O município criará em setores de sua sede, geograficamente adequados, preferencialmente em locais que atendam inúmeros bairros e vilas, centros integrados de educação, onde serão atendidas, em regime intensivo diário e por 8 horas consecutivas, crianças comprovadamente carentes. Projetos dessa ordem farão parte obrigatória de todos os planos plurianuais de investimentos. Artigo 193. O município, em colaboração com o Estado, promoverá e política de formação profissional nas áreas em que houver carência de professores para atendimento de sua clientela. E cursos de atualização e aperfeiçoamento para seus professores e especialistas nas áreas em que esses atuarem e em que houver necessidade. E política especial para formação, a nível médio, de professores para séries iniciais do ensino fundamental. Primeiro, para a consecução do previsto nos incisos I e II, o município poderá celebrar convênio com instituições. Segundo, o estágio decorrente da formação referida no inciso I e II, será remunerado, na forma da lei. Artigo 194. É assegurado aos pais, professores, alunos e funcionários organizarem-se nos estabelecimentos de ensino através de associações, grêmios ou outras formas. Parágrafo único. Será responsabilizada a autoridade educacional que embarcar ou impedir a organização ou o funcionamento das entidades referidas nesse artigo. Artigo 195. As escolas públicas municipais contarão com conselhos escolares, constituídos pela direção da escola e representantes dos segmentos da comunidade escolar, na forma da lei. Artigo 196. Os estabelecimentos públicos municipais de ensino estarão à disposição da comunidade, através de programações organizadas em comum.
Artigo 197. A responsabilidade do poder público à garantia de educação especial para os deficientes, em qualquer idade, bem como aos superdotados, nas modalidades que lhes forem adequadas. Artigo 198. O poder público garantirá, com recursos específicos que não os destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, o atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Artigo 199. Todo estabelecimento educacional da zona urbana terá atendimento completo do ensino fundamental. Artigo 200. O município, em cooperação com o Estado, desenvolverá programas que assegurem recursos financeiros indispensáveis para garantir o acesso de todos os alunos à escola, através de transporte escolar. Artigo 201. O município, nos termos da lei, organizará o Conselho Municipal de Educação. Seção II. Da Cultura. Artigo 202. O município estimulará a cultura em suas múltiplas manifestações, apoiando-a, incentivando-a, valorizando-a e difundindo-a. Artigo 203. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de todas as formas de acautelamento e preservação. Seção II. Do esporte e do lazer. Artigo 204. É dever do município fomentar práticas desportivas, com direito de cada um, observados, e a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento, e a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional, e o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. Artigo 205. O município priorizará a construção de parques, áreas de lazer e recreação em bairros populares ou em locais que sejam acessíveis à população de baixa renda. Artigo 206. É dever do município fomentar e amparar o desporto, o lazer e recreação, como direito de todos, observados. E a promoção prioritária do desporto educacional, em termos de recursos humanos, financeiros e materiais em suas atividades meio e fim. E a dotação de instalações esportivas e recreativas para as instituições escolares públicas. E a garantia de condições para a prática de educação física e do esporte ao deficiente físico, sensorial e mental, como forma de lazer. Capítulo 6 da Saúde. Artigo 207. Cabe ao município definir uma política de saúde e de saneamento básico, integrada com os programas da União e do Estado, com o objetivo de preservar a saúde individual e coletiva. Primeiro, os recursos repassados pelo Estado e destinados à saúde não poderão ser utilizados em outras áreas. Segundo, o município não destinará recursos públicos, sob forma de auxílio ou subvenção, a entidades privadas com fins lucrativos. Terceiro, uma das metas prioritárias do poder público é a saúde preventiva, com destaque e incentivo à difusão dos recursos medicinais naturais. Artigo 208. É assegurada a participação, com poder decisório, de entidades populares, na formulação, gestão, controle e fiscalização das políticas de saúde. Artigo 209. O município definirá formas de participação na política de combate ao uso de drogas, objetivando a educação preventiva e a assistência e recuperação dos dependentes. Capítulo 7. Do meio ambiente. Artigo 210. Compete ao município, através de seus órgãos administrativos e com participação e colaboração da comunidade, por suas entidades representativas. E proteger, preservar e recuperar o meio ambiente nas suas mais variadas formas, e preservar as florestas, a fauna e a flora, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E registrar, acompanhar e fiscalizar concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. E promover a ecologia como ciência e divulgá-la nos meios de comunicação, assim como na rede escolar, fazendo trabalho de esclarecimento e conscientização pública. Executar, com a colaboração da União, do Estado e de outros órgãos e instituições, programas de recuperação do solo, de reflorestamento e de aproveitamento dos recursos hídricos. Exercer o poder de polícia administrativa na vigilância e fiscalização da preservação do meio ambiente, dispondo, através de lei, das penalidades por infrações ou danos à comunidade e à natureza. Artigo 211. Para licitação ou aprovação de qualquer obra ou atividade pública ou privada potencialmente causadora de risco à saúde e ao bem-estar da população, bem como aos recursos naturais, é obrigatória a realização de estudo de impacto ambiental e de audiências públicas, competindo à comunidade requerer o plebiscito, conforme estabelecido em lei. Artigo 212. O poder público municipal deverá dar adequado tratamento e destino final aos resíduos sólidos e aos efluentes dos esgotos de origem doméstica, exigindo o mesmo procedimento aos responsáveis pela produção de resíduos sólidos e efluentes industriais e tóxicos. Artigo 213. O lixo hospitalar, resíduos tóxicos de estabelecimentos congêneres, capazes de gerar contaminação e risco à saúde pública, deverão obedecer rigorosamente às disposições expressas em leis federal e estadual e desta lei orgânica. Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. O prefeito municipal e os membros da Câmara Municipal prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica do município, no ato e na data de sua promulgação. Artigo 2º. São considerados estáveis os servidores públicos municipais, cujo ingresso não seja consequente de concurso público e que, na data da promulgação da Constituição Federal, completaram pelo menos 5 anos continuados de exercício de função pública municipal.
Primeiro, o tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso público, para fins de efetivação, na forma da lei. Segundo, executados os servidores admitidos a outro título, não se aplica o disposto neste artigo aos nomeados para cargos em comissão ou admitidos para funções de confiança, nem aos que a lei declara de livre exoneração. Artigo 3º. Dentro de 30 dias proceder-se à revisão dos direitos dos servidores públicos municipais inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los aos disposto nesta lei. Dentro do mesmo período, inclua-se também a correção das disparidades na classe dos diretores do município, prejudicados na última reclassificação de cargos. Primeiro, os servidores públicos inativos do Poder Legislativo Municipal terão os seus proventos pagos diretamente pelo erário municipal, dentro das dotações orçamentárias e provisões financeiras do Poder Executivo Municipal, destinado ao pagamento dos inativos. Segundo, aplica-se-lhe o mesmo regramento normativo àquelas contribuições previdenciárias dos servidores referidos no parágrafo anterior que porventura existam ou venham a ser instituídas no âmbito da municipalidade. Parágrafos acrescidos pela Emenda à Lei Orgânica nº 14, de 5 de novembro de 1998. Artigo 4º. O Executivo, no prazo de 1 ano, deverá encaminhar à Câmara projetos de lei regulamentado a compatibilização dos servidores públicos municipais ao regime jurídico único, Código de Obras, Posturas, Tributário e Fiscal, Lei do Plano Diretor, Estatuto dos Funcionários Públicos, Código Municipal de Prevenção contra Incêndios e Plano de Carreira do Magistério. Artigo 5º. O Poder Executivo reavaliará todos os benefícios e incentivos fiscais de natureza setorial, ora em vigor, propondo ao Poder Legislativo as medidas cabíveis. Parágrafo único. Considerar-se-á revogados, a partir da promulgação do Código Tributário e Fiscal, os benefícios e incentivos que não forem confirmados no caput desse artigo. Segundo, a revogação não prejudicará os direitos adquiridos, até aquela data, de incentivos concedidos sob condição e prazo. Artigo 6º. O Poder Público Municipal, 90 dias após a promulgação da Lei Orgânica, deverá concluir levantamento. Segundo, a revogação não prejudicará os direitos adquiridos, até aquela data, de incentivos concedidos sob condição e prazo. Artigo 6º. O Poder Público Municipal, 90 dias após a promulgação da Lei Orgânica, deverá concluir levantamento completo sobre I débitos e créditos do município, na administração direta e indireta. I pendências ou montantes e formas de negociações e contratos e inclusive data de transação, origem e forma de aplicação dos recursos. Parágrafo único. Os dados provenientes desse levantamento serão divulgados amplamente e colocados à disposição de qualquer cidadão que poderá, inclusive, solicitar os esclarecimentos necessários, ficando o Poder Público Municipal na obrigação de fornecê-las. Artigo 7º. Declarada a inconstitucionalidade. Artigo 8º. Até o dia 18 de agosto de 1990, será definido por lei complementar o hino oficial do município de Cruz Alta. Artigo 9º. No prazo de 10 meses, a contar da promulgação desta lei, o Executivo enviará projeto de lei à Câmara Municipal, propondo a divisão territorial do município em regiões administrativas e distritos. Artigo 10. No prazo máximo de 180 dias da data da promulgação desta lei orgânica, o município instituirá o seu órgão oficial, consoante ao artigo 104 desta lei orgânica. Artigo 11. No prazo de 180 dias, a contar da promulgação desta lei, o Executivo enviará projeto de lei à Câmara Municipal, propondo a criação dos Conselhos Municipais, disciplinando-os. Artigo 12. O Executivo Municipal enviará projeto de lei à Câmara Municipal propondo a criação do Fundo de Desenvolvimento Industrial até a data de 31 de dezembro de 1990. Artigo 13. O Executivo Municipal, no prazo de 180 dias da promulgação desta, regulamentará o disposto no artigo 11 desta lei. Artigo 14. O município, no prazo de 180 dias a contar da promulgação desta lei, deverá fazer o levantamento geral de seu patrimônio, mediante inventário analítico, publicando o resultado. Artigo 15. A remuneração do prefeito e do vice-prefeito de vida em vencimentos e representação obedecerá aos seguintes limites: A. 60%, 60, a títulos de vencimento. B. 40%, 40, a título de representação. Artigo 16. Ficam extintas todas as funções gratificadas, instituídas por lei. Parágrafo único. O Poder Executivo terá o prazo de 15 dias, a contar da promulgação desta lei orgânica, para regulamentar e disciplinar as novas funções gratificadas. Artigo 17. Está a pessoa deficiente física a gratuidade do transporte coletivo do município. Artigo 18. Extingua-se o cargo de consultor jurídico da Câmara de Vereadores. Artigo 19. Dentro de 6 meses o município lançará programa de promoção e conscientização comunitária visando preservar a bacia do Lajeado da Cruz. Artigo 20. O mandato de primeira mesa, após esta lei orgânica, findará em 31 de dezembro de 1990. Artigo 21. A eleição dar-se-á após promulgação da lei orgânica.
Artigo 22. Esta lei orgânica, votada e aprovada pela Câmara Constituinte Municipal, nos termos da Constituição Federal, após assinada pelos vereadores presentes, entra em vigor na data de sua publicação.